Fazer mais um vídeo. Você já ouviu falar em mecânica quântica, em física quântica? O que significa mundo paralelo? Nesse vídeo eu vou te dar uma repassada no que significa mundo paralelo. Mundo paralelo, nós vivemos 24 horas por dia sem que percebamos. Acontece o seguinte: nós não percebemos porque fomos ensinados a ser o que queriam que nós fôssemos, e nós seguimos passos dos outros, passos de crenças, passos de pai e de mãe, passo da crença do lugar em que você se criou, onde você nasceu, e você foi instalado em você o medo de seguir caminhos diferentes do que você segue. Por isso você nunca ouviu falar de mundo paralelo. Mundo paralelo seria superposição, um mundo sobreposto ao outro, em que você vive constantemente, que se dá o nome de infinitas possibilidades. E que significa infinitas possibilidades? Cada pensamento que você tem, se você usar esse pensamento para viver, empreender esse pensamento, que são milhares de pensamentos, cada pensamento te leva para um mundo paralelo. Por isso são infinitos mundos paralelos. Eu estou dando um básico, tem que ser no básico, porque isso é uma coisa difícil de se entender. E para entender isso você tem que ser sem medo, mas foi instalado um medo em você que, se você não seguir uma crença, se você não seguir uma tradição, se você não seguir os teus pais, e isso se tornaria ruim para você, porque ficaria perdido no mundo. Como que você vai ficar? Mas como você vai ficar perdido no mundo paralelo, um mundo de infinitas possibilidades? Imagine só um mundo paralelo. Por que você, vou dar um exemplo bem prático, simples de você entender. Você vive num lugar. Neste lugar que você vive, você conhece todo mundo e todo mundo te conhece. Digamos que você faz um serviço, um trabalho. Todo mundo te conhece daquele jeito. Este é o mundo que você vive. Se for no lugar que você nasceu, você vai trabalhar. Porque se você sair dessa rotina, vão criticar você, e você tem medo de ser criticado, porque você foi educado a fazer só isso. Esse é o mundo que você conhece. Mas existem infinitos mundos paralelos. Você trabalha, você produz, você segue um trabalho. Seu pai quis que você se tornasse um professor, você não discutiu nem pensou, porque não te ensinam a pensar em escola. E nem teu pai. Seu pai ensina você a seguir, a escola te ensina a seguir e você se torna um professor. Você vai. Imagine-se você sendo um professor vendendo balinha num sinaleiro, na rua, na cidade, no bairro que você mora. Vai instalar em você imediatamente um pensamento que seria um outro mundo paralelo, de medo. São infinitos mundos paralelos de medo. Você tem medo que todos olhem para você, discriminando você, como um professor vai vender balinha na esquina, como um professor vai varrer a rua. Nada contra quem vende balinha, nem vende. São mundos paralelos. Então, para que você viva mundos paralelos, você tem que entender mecânica quântica. São infinitas possibilidades. Então, imagine com esse pensamento, você é um professor, você é tudo isso que eu acabei de falar. Você tendo essa consciência do que eu estou te ensinando, você vai para uma cidade que você tem certeza que não é caminho de nenhuma pessoa, uma cidade em 100 quilômetros de você, não precisa ir muito longe, uma cidade que ninguém te conhece.
e você tem certeza que não é rota de ninguém que mora no seu bairro. Você chega lá, vai vender balinha na esquina. Você chega lá, se você quiser ser um mendigo, você vai ser um mendigo. Você chega lá, você vai ser garçom. Você vai ser infinitas possibilidades. Mas o que te bloqueia de entrar em mundos paralelos é o medo. Lá você não vai ter o medo. Você vai ingressar em infinitos mundos. Lá você vai ser um engraxate. Lá você vai ser um vendedor de banana de esquina, e você vai tentar coisas que você nunca tentou. Estou te dizendo infinitas possibilidades. E nessas infinitas possibilidades você tem coisas que vai dar certo para você. E se você mora num lugar também, no mesmo lugar que você nasceu, você não é um empreendedor, você não é um comprador, você segue um mundo que te colocaram na cabeça, que é o único mundo que existe. E você nasce, cresce, vive, trabalha, compra uma casa, um carrinho e vive e morre. Todos, 90% no mínimo de pessoas do mundo vivem assim. Mas se você ingressar em mundos paralelos, pode ser que um desses mundos paralelos seja a sua riqueza, que por medo você deixou de ingressar nele. Mas quando você conhece que o medo também é um mundo paralelo, um medo de terror, inconscientemente instalado em teu cérebro para que você seja bloqueado, você saia a viver, passa a viver em mundos paralelos. Então, imagine você vendendo docinho num sinaleiro, numa cidade desconhecida. Ninguém te conhece, ninguém nunca vai te ver. Não é rota de ninguém que você conheceu até hoje. Então você não vai ter medo de fazer isso aí, porque este mundo paralelo do medo não instala em você. Você vai vender. E pode ser que você venda, compre um saquinho de bala e por R$10 e faça 100. No outro dia, mais não. Você vai ingressar num mundo paralelo de riqueza. Por isso, infinitas possibilidades é isso. Na física quântica ensina isso com precisão. Porque o futuro não é premeditado, mas na física antiga é tudo premeditado. Você nasceu, cresceu, vive e morre do jeito que você nasceu, você morre. Que tem até, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Isso não existe. Isso são condicionamentos. Você nasce de um jeito e você pode morrer totalmente diferente. Você nasce rico e pode morrer pobre, você nasce pobre. Mas com mecânica quântica, você ingressa em mundos ricos. Você testa os mundos. Você testa você já entendeu o que significa mundo paralelo? Você vai testar os mundos. Você vai ser mecânico, você vai ser pintor, você vai ser cantor, você vai ser jogador, você será tudo o que você quiser, sem a preocupação de que o outro está olhando para você, porque é o teu próprio pensamento que coloca em você, que te colocaram e você carrega, que não deixa você ingressar em mundo paralelo. Você vende na sua loja e amanhã você tem um pensamento de mudar, mas você não muda. Você continua vendendo do mesmo jeito, mas pode ser que existe um mundo paralelo que você venha na tua cabeça e você vai seguir ele quando você conhece o que é mundo paralelo. Você vende a 50, você passa a vender a 10. Ou você vende a 50, passa a vender a 500. Que existem lojistas que você, para entrar na loja dele, você entra de carro, compra e sai da loja com a camisa por 300, 500 reais que você na esquina compraria por 10, 20 reais. Mas como o cara, aquele dono daquela loja conhece isso aí, talvez até inconscientemente, ele conhece o que é um mundo paralelo. Ele ingressou nesse mundo e ficou milionário. E você conhece gente assim. Mas você não consegue sair do teu mundinho condicionado. Se chama condicionamento. Nós fomos educados pela sociedade a ser o que eles querem que nós, de interessante para eles. Mas o interessante para você é você seguir vários mundos. Você
você pode vender banana, você pode vender terras, você pode vender camisa, você pode vender infinitas coisas, mas você pode observar, cada pessoa vende uma coisa, porque diz que tem uma queda para aquilo. Não é que tem uma queda, é que a pessoa tem medo de entrar em mundos paralelos, mas os mundos paralelos são infinitas possibilidades. Por isso que dizem em física quântica, que eu estou falando, infinitas possibilidades. São infinitos mundos que nós não entramos nele por medo, que é um outro mundo, que é o mundo do medo. Se você entra no mundo do medo, não faz, você pode compreender que o mundo do medo é o que te bloqueia de entrar no mundo paralelo, que são infinitos. Acho que você deu para entender o que significa mundo paralelo. Se eu for explicar, eu ficaria explicando horas e horas de infinitas maneiras, porque para ensinar o que é um mundo paralelo, se existem infinitas maneiras ou infinitas possibilidades de fazer vídeo. Como que você pinta uma tela? Você pega uma tela em branco, mas vem, as pessoas, você já ouviu falar, aquela tela em branco eu me assusto. Você se assusta porque é o medo de pintar. Pega um pincel, começa a esfregar e pintar. Você vai ver que no final da história vai sair alguma coisa. Mas você nunca tentou, porque este é um mundo diferente do que você foi educado. Você foi educado que você não é capaz, que você não consegue. Com tantos mundos paralelos à tua disposição, depois desse vídeo é fácil você viver. Imagine você morando numa cidade que você nunca foi, que nunca ninguém vai desse grupo, você fazendo uma coisa que você nunca fez por medo da sua vizinhança, que é o medo que impede. Mas lá você não vai ter medo, porque você sabe que ninguém vai te enxergar. E as pessoas que te veem pela primeira vez, elas pensam que você é aquilo, porque elas vivem no mundo, cada um vive no seu quadrado. Você tem que sair do quadrado, são infinitos quadrados, infinitas possibilidades. Esse vídeo foi para você pensar, refletir e imaginar o que é mundo paralelo, as infinitas possibilidades que você pode viver. E você não precisa fingir. Você pode até fingir que você está no mundo. Não, mas isso não. Você tem que realmente ingressar em mundos diferentes. Por hoje, basta.